Desfrutar de sua companhia, né? Isso tem um peso enorme na vida e na formação de qualquer um de nós. E começar já provocando, né? Começar já provocando, porque todo mundo, o tema é muito amplo e sendo um tema com essa amplitude, a gente sabe que cada um... olha só, eu estou no meio de doutores, né? Imagina, mestra. e coordenando essa mesa. Mas assim, dizer que nós estamos num momento altamente delicado da capoeira, né? Um momento em que a capoeira virou a bola da vez para o bem e para o mal, né? Temos 2 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, que são 2 projetos de lei que podem ou abrir um campo fantástico de trabalho para todos nós, ou cercear nossos direitos enquanto capoeiristas e lutadores, né, por uma nova sociedade, uma sociedade que possa atender às nossas demandas, os nossos anseios de seres humanos, né? E temos aí uma longa estrada que já foi iniciada em 2003, quando o CREF-CONFEF mirou a capoeira e quis estabelecer parâmetros para que nós pudéssemos exercitar a nossa filosofia de vida. E agora a coisa ainda está pior, porque o Congresso Nacional parece que está passando por uma convulsão, sem direções, com uma série de retrocessos, inclusive redução da maioridade penal, né, questões caras à sociedade brasileira. E infelizmente a capoeira, nesse momento, está passando também por esse risco, né? Foi desarquivado o PL 3109, que é o PL que reconhece e profissionaliza a capoeira, estabelece parâmetros para que mestres de capoeira possam ensinar, não só na escola, mas também dentro dos seus grupos, o que fere um dos fundamentos da capoeira, que é a luta pela liberdade, né? Nós lutamos o tempo todo contra o sistema, temos uma herança que é uma herança ancestral para honrar, e o sistema atualmente faz investidas contra a capoeira no sentido de garantir uma plastificação, um enquadramento das nossas ações. Então eu acho que esse é um momento de todos estarmos unidos, estamos nos movimentando nacionalmente, localmente, internacionalmente, por todas as redes. Montamos também uma fanpage chamada Rede Nacional de Ação pela Capoeira. Por favor, acessem, curtam, compartilhem, porque de fato nós estamos num momento que é divisor de águas e precisamos, principalmente da família angoleira, que é mais comprometida com as tradições, para garantir que esse processo não venha ferir a capoeira. Então nós temos 4 grandes nomes aqui na mesa: a mestra Paulinha, que começa o nosso debate, né? A mestra é mestra do grupo Nizinga de capoeira e coordenadora do grupo de pesquisa do programa A Cor da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Mestra Paulinha. Bom, gente, boa tarde, todas e todos. Em primeiro lugar, dizer que agradecer muito ao convite, né, que me foi feito diretamente por GG, pela contramestre GG. É uma deferência, uma homenagem, né, que ela me faz com esse convite para estar aqui e compartilhar alguns momentos com vocês dessa programação que já está acontecendo, contando com a presença, né, e a liderança de vários convidados e convidadas importantes, e com a participação dessa, né, galera toda que está aqui de várias partes do mundo. Muito bacana, aqui em Valença. Vocês não vão rir de mim, mas é a primeira vez que eu venho a Valença. Então, Lisa tá aí me olhando já, né? Então, agradeço essa oportunidade de vir, mesmo que
por breve tempo a Valença, encontrar as pessoas que estão atuando aqui na região já há bastante tempo e quero ouvir mais deles. A ideia aqui da mesa de hoje, nossa, é ter uma conversa. O tema é o tema do evento, né, o 20º encontro, né, da FICA, e o tema permite a gente conversar bastante. Tâmara, com a fala dela aqui na abertura, já pontuou algumas coisas, então nós não vamos fazer palestras aqui, nós vamos fazer uma fala breve, cada um de nós, para começar a conversa e depois queremos que essa conversa continue com todo mundo aqui participando. Todos vocês aqui e todas vocês têm muito o que dizer sobre esse tema. Capoeira viva, transformação, né? Cultura viva, capoeira Angola, cultura viva e transformação. Todos e todas aqui podem falar. A ideia é a gente ter esse espaço de conversa, de troca aqui hoje, né? Com tantas outras atividades que estão acontecendo também, né? Então, acho importante colocar isso, né? O nosso objetivo é destacar, lançar algumas ideias, comentar algumas coisas para a gente começar o nosso bate-papo, tá certo? Então, pensando, Tâmara vai controlar o nosso tempo para que a gente não fale demais, cada um de nós tem 15 minutos. Eu já gastei alguns e agora vou correr para dar conta. A gente poderia pensar a capoeira Angola dentro desses tópicos, destacando a sua história longa, né? E de transformação constante, né? Transformações, mudanças que todas elas deixaram já muitas provas pra gente, muitas comprovações, muitas evidências do quão viva é essa manifestação cultural, né? Muitas dessas mudanças, elas ocorreram impulsionadas, motivadas por, vamos dizer assim, reações ou respostas, né? Tentativas de reagir a iniciativas que visavam destruir a capoeira, eliminar a capoeira, como foi no final do século XIX, né, no Brasil, ou outras maneiras de reagir a tentativas de controlar, de manipular, de descaracterizar. Então, nesse sentido histórico, político, esse dinamismo da capoeira Angola como manifestação cultural, ele tem se dado muito, a meu ver, por essas contingências, por essas coisas que vão acontecendo, como agora no final, né? Temos visto com essas novas iniciativas de alguma forma de controle, de domínio sobre a capoeira. Ao mesmo tempo, tem coisas boas acontecendo que exemplificam um reconhecimento maior da capoeira, como o recente título, né, da Roda de Capoeira como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Mas as coisas às vezes vêm juntas, ao mesmo tempo que há uma iniciativa que parece reconhecer, valorizar, surge outra por outro lado que ou minimiza ou neutraliza esses avanços que a capoeira poderia ter. Então é nesse cenário que a capoeira está sempre mudando e essa vivacidade se destaca muito. Mas eu acho importante a gente também pensar por outro ângulo, que é o ângulo das pessoas que estão envolvidas com a capoeira e que fazem a capoeira e que colocam a capoeira Angola, né, no seu dia a dia, e como essa transformação ocorre em cada pessoa, né? As pessoas mudam, as pessoas mudam a relação com o seu próprio corpo, já que essa prática ela se dá com o corpo, não através do corpo. Então tem esse componente que traz também, né, uma novidade, que é algo que a gente precisa considerar. A capoeira é uma prática cultural que exige, que, vamos dizer assim, que não se limita a um conhecimento racional, vamos dizer assim, teórico, né? Tem que ter a prática. Então acho que é preciso também considerar isso, por esse ângulo é interessante a gente pensar, né, a capoeira Angola como cultura viva e como transformação. Essa transformação individual e que tem a ver, por exemplo, né, com uma característica da capoeira Angola, que é o fato de que essa combinação
da luta, com a dança, com o jogo, ela se faz de maneira improvisada. Né? Nesse sentido, é uma dança que não é coreografada. Você não pode coreografar e antecipadamente determinar tudo o que vai acontecer no jogo de capoeira. Né? Então, por ter essa característica, a improvisação, a capoeira força, cobra, assim, e cria um espaço para que cada pessoa crie, cada pessoa encontre uma forma de fazer essa combinação do jogo, do ataque, da defesa, com a dança, com a brincadeira. E como a pessoa não joga sozinha ou sozinho, joga com o outro ou a outra pessoa, então isso depende, o resultado da transformação que vai se dar em cada pessoa depende da maneira como essa pessoa se relaciona com as outras, né, ao longo desse processo que leva muito tempo na vida de todo mundo aqui que faz capoeira Angola, né, torna a capoeira Angola uma prática constante no seu cotidiano. Então eu acho que o tema ele permite a gente incluir todos esses aspectos, né? Pensar no lado histórico, político e essa trajetória longa que a capoeira tem. E vamos ver quanto a capoeira foi se transformando e como, sempre nessas idas e vindas, interagindo com o contexto, e à medida que o contexto muda, a capoeira também vai mudando. E também, por outro lado, né, por esse ângulo mais de ver o indivíduo, ou melhor dizendo, ver a pessoa. E como as pessoas vão se transformando, não é, à medida que praticam a capoeira. Não estudando a capoeira de fora ou teoricamente. Não, também. Então acho que nós teremos, vamos dizer assim, podemos, né, explorar bastante isso, e na verdade isso tem sido feito pelas pessoas que se envolvem com a capoeira no seu cotidiano, né? Fazendo esse trabalho, produzindo esse conhecimento nos seus grupos, seja as pessoas que estão na posição de liderança, como mestres, como professores, seja as pessoas que estão na posição de iniciantes ou de capoeiristas com mais ou menos tempo. E também essa tentativa de compreender melhor como a capoeira se transforma tem sido feita a partir dos estudos que muitos capoeiristas ou não têm realizado. Então, eu tenho me interessado muito, quer dizer, me interessa bastante os dois ângulos aí da questão, né? Mas ultimamente eu tenho pensado muito mais sobre essa dimensão da transformação da pessoa, ou das pessoas, né? E como as pessoas mudam junto com a capoeira, como à medida que as pessoas mudam, elas vão mudando também a capoeira, né? E aí é importante a gente refletir sobre a questão dos valores, né? O que nós consideramos importante como características das pessoas, que pessoas nós queremos ser, que pessoas nós queremos formar, né? Que valores a gente considera que são centrais, que devem ser defendidos, que são mais importantes, porque tem muita coisa em jogo. A capoeira Angola é muito rica, né? Tem muita coisa que a gente pode querer desenvolver ou tratar. E acho que pensando nesse sentido, né, de que pessoas a gente está querendo formar, que no fim das contas vai se refletir no mundo em que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, são formadas por essas pessoas, né, é importante a gente refletir sobre essa questão dos valores, né, porque tem competição, tem concorrência, tem vaidade, né, tem ambição, tem essas coisas todas envolvidas, mas também tem companheirismo, tem solidariedade, tem socialismo, né? Tem idealismo, tem tudo isso em jogo, né? E é muito difícil equilibrar, né? Todas essas, vamos dizer assim, tudo isso que faz parte das pessoas, faz parte de nós todos, né? Então, a complexidade, né? Maior, a meu ver, pensando em termos de que pessoas nós queremos formar, é como equilibrar essas, vamos dizer assim, esses desejos e esses objetivos
que todos nós temos e que estão aí, fazem parte do dia a dia da capoeira. O nosso cotidiano não é um cotidiano só feito por coisas amenas, né? E fáceis de lidar, né? O cotidiano, esse nosso cotidiano também é feito dessas dificuldades, complexidades, desafios. E por esse lado eu acho que a capoeira nos ensina muito e também se mantém muito importante, vamos dizer assim, e é inclusive por essa via que o reconhecimento da importância da capoeira Angola tem crescido, né? O reconhecimento pela contribuição histórica, política, né, a história da luta dos negros, da resistência, que esse ângulo mais histórico, político, sociológico, digamos assim, ele é importante também, mas eu coloco assim para a gente discutir, né, para a gente conversar aqui, que o reconhecimento do quanto a capoeira Angola tem a contribuir na formação das pessoas, me parece que abriu assim um canal, o reconhecimento dessa contribuição tem feito com que a capoeira Angola, vamos dizer assim, tenha recebido mais apoio e mais, vamos dizer assim, um tratamento mais à altura, né, e essa complexidade, esse valor esteja sendo reconhecido por muito mais pessoas, né? E é algo que a gente tem que pensar quando se colocar, né, vamos dizer assim, se colocar essas palavras fortes, né, esses temas fortes, pensar a cultura como algo vivo e também pensar como a transformação acontece constantemente. Então, com isso, eu encerro deixando alguns minutinhos ainda para que a gente tenha mais tempo para a nossa conversa no final. Obrigada. Mais uma provocação, né, mestra? Ontem eu estava conversando com o mestre antigo e a gente estava falando de valores. Ele me disse o seguinte: fui a um evento e os jovens não se aproximaram de mim. Você já imaginou o que é isso? O jovem não se aproximou do mestre porque, certamente, quem ensinou a eles algo de capoeira não disse que a coisa mais importante que nós temos são os nossos ancestrais. São eles os mantenedores da nossa cultura, né? Então é uma provocação muito importante. Vou passar a palavra para o mestre Augusto Januário. Ele me disse que não queria. Mestre Demolidor, meu irmão de capoeira querido, passa para ele. Ele já vai falar. Eu fico com vergonha quando ela me coloca assim, como o maior dos vikings na capoeira. E eu não estou demolindo nem casa velha mais, quanto mais casa nova. É por isso que diz a música: Ave Maria, meu Deus, nunca vi casa nova cair. Humildade não, isso é... Bom, eu estava escutando aqui a mestra Paulinha, e ela colocou uma coisa que eu acho que é bastante pertinente. O que é que você quer saber da capoeira? O que é que você quer que a capoeira lhe dê? Porque a gente, eu vou jogar capoeira, vou treinar capoeira, vou fazer capoeira. Mas o que é que você espera que ela lhe dê? E o que é que você tem para dar para ela? Isso é uma coisa muito séria. Eu, quando comecei a jogar capoeira, eu achava que sabia tudo de capoeira. Só que hoje, à medida que eu vou envelhecendo e conversando e buscando o conhecimento da capoeira, que a capoeira não é só a roda onde você faz os movimentos, a dança, ou a luta, ou o jogo, ou a discussão, a conversa de corpo. A capoeira, ela é muito mais forte na parte metafísica dela, a parte da energia. A gente está preocupado com a capoeira só com a parte física. Esquece que ela tem uma energia que é muito mais forte. E ela paira sobre a roda, sobre nossa cabeça. E isso é que rege o nosso corpo,
Porque sem energia ninguém vive. A máquina não trabalha. Entendeu? Eu escrevi um material uma vez. O cristão vai deixar de existir e você tirar o berimbau da capoeira. Ele se tornou o instrumento principal da capoeira e, como dizia o mestre Pastinha, é o primeiro mestre, o berimbau, porque ele que vai ditar o ritmo do jogo, ele que vai dizer que tipo de jogo você vai estar executando, ele vai dizer para você o que é que está acontecendo na roda. O que a gente vê hoje é o berimbau tocou, o indivíduo entra na roda, joga, sai suado, derruba, chuta, cai, mas ele não sabe o que é que a música está dizendo para ele. Ele está jogando só a vibração do instrumento, mas a linguagem, a mensagem que a música está sendo dita, ele não compreende, porque isso é um exercício diário. E isso a gente chama de hierarquia, respeitar o próximo, respeitar aquele que a gente tem como o nosso líder. E a música, a capoeira, o berimbau, ela é o líder na roda de capoeira. Da mesma sorte que a gente não respeita a música, a gente não respeita o nosso mestre. A gente não respeita o mestre do nosso mestre. A gente perde essa questão hierárquica. Por quê? Porque a gente não aprendeu o que é que a capoeira é pra gente. Muita gente acha que a capoeira é só a roda em si, é só o jogo, é só o exercício físico. E a mestre Paulinha falou aqui o seguinte: isso é pernipular. Paulinha não, foi Tamara. Isso é pernipular. Segundo o mestre Patinho lá do Maranhão, pernipular é jogar a perna para lá e para cá. Porque existe uma vida dentro do jogo da capoeira, que é uma das coisas que ainda hoje ela não conseguiu ser reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional para ser inserida nos Jogos Olímpicos como atividade. Porque o COI, ele diz o seguinte: a capoeira é dança ou luta? Se é luta, não pode ter música. Se for dança, não pode entrar em competição. Por isso que a gente ainda não tem a capoeira nos Jogos Olímpicos. E esse projeto de lei que está aí, esse 3109, né? Ele está primando por isso. E esse projeto ele vai tirar o que é que a gente tem de hierarquia dentro da capoeira, que é o respeito pelo próximo, respeito pelo mestre. A capoeira vai deixar de ser uma atividade cultural para ser um esporte de alto rendimento, que é por isso que eles estão brigando. E essas pessoas que estão brigando são pessoas que precisam serem reconhecidas como tal, que ninguém reconhece eles como capoeira, eles precisam se legitimar. E o projeto dele vem legitimando ele e a gente avalizando. Entendeu? Então, quando a gente fala, eu pelo menos, quando eu falo capoeira, eu tenho como uma peça principal da minha cultura. Eu jogo capoeira porque eu gosto. Eu jogo capoeira porque me faz bem. Eu gosto de jogar capoeira porque eu aprendi dentro da minha casa, com os meus pais, com os meus avós, meus tios, meus irmãos, o que é respeitar o próximo. Olha que eu tenho 59 anos, estou quase velho, e até hoje eu estou a benção ao meu tio que tem 64 anos. Ele é 5 anos mais velho do que eu. Até eu dou uma benção a ele. Isso não me fere. Respeitar não significa ser submisso. Hierarquia não é submissão, não é escravidão. E muita gente, você está chamando não sei quem de mestre, pô, você está se submetendo a ele. Não, você está respeitando a posição dele. E é por isso que a gente vê uma gama de transformação existente dentro da capoeira, porque são valores que a gente perde. Esses códigos a gente está desprezando. E quando se despreza os códigos, a gente deixa de jogar capoeira.
Você está tocando uma Angola, o cara está lá no sei lá onde, porque ele não conhece o código da capoeira. O código não está escrito, não está em lugar nenhum, não está em livro nenhum. O código está na cabeça, está na sua vivência com o mestre. Eu conheci o mestre que ele dizia o seguinte: essa aula eu não assisti, eu faltei essa aula, por isso que eu não sei isso. Entendeu? Então, eu tenho a música dentro do jogo da capoeira como o elemento que vai ditar para mim a regra do jogo. Se você tocar uma banguela, eu vou saber que o cara está preparado para uma adversidade qualquer no jogo. Se você tocar o jogo de dentro, eu estou entendendo que o cara está dizendo que eu estou correndo no jogo. Entendeu? Então existe um código dentro da música, existe uma mensagem. E isso a gente só vai aprender à medida que a gente aprende o que é o respeito. Não só ouvir, você tem que sentir. E mestre nenhum ensina isso. A gente até relaciona alguns itens que devam ser seguidos para fazer um bom capoeirista. Mas, se você não sentir isso, só vai ficar como mensagem. Num belo momento você não vai conseguir, você não vai conseguir reproduzir, porque você não compreendeu a mensagem. Você está achando que jogar capoeira é só entrar na roda, bater, e nunca pensa em apanhar. A gente vê muita gente que quando você faz um movimento que ele se sente acuado, ele se sente constrangido. E constrangido ele perde as estribeiras e quer revidar no momento. Isso quer dizer que ele não sentiu o jogo. E isso é respeitar o próximo. Isso é uma hierarquia dentro do jogo. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Então, a questão à medida que a capoeira, à medida que a sociedade vai se modificando, a capoeira vai acompanhando os momentos da sociedade. A gente, desde o século XVIII, XVII, final do XVII para início do XVIII, que a capoeira começou a se estruturar. No século XX, a capoeira ela já tinha um código para ser seguido. Os grandes mestres da primeira década do século XX, a história está aí, os nomes estão aí. Se alguém quiser pesquisar, existe algum material sobre isso, sobre esses elementos. Você vai ter que estudar a vida do camarada, não a vida da capoeira, porque nesse momento a capoeira era algo que não poderia ser exposta na sociedade, porque ela fazia parte de uma atividade não bem vista por essa sociedade. E hoje essa mesma sociedade que colocou a capoeira como um elemento de prática criminosa, hoje eles estão desfazendo isso. Estão colocando a capoeira como algo de alto valor. E esse alto valor para poucos adquirirem. Alguns vão ensinar capoeira, mas muitos poucos vão ganhar com isso. Esse é o grande problema que eu vejo na capoeira hoje, que está dentro da lei, essa lei que está sendo criada por esses elementos. E a gente, cada dia que a gente não se interage, a gente fortalece esse grupo que é pequeno. Olha que existia um grupo aqui na década de final de 90 para 2000, que esse evento que está aqui, que está sendo executado agora, ele tinha conhecimento lá em Brasília, ele fazia um projeto, jogava dentro desse instituto, pegava o dinheiro e você nem sabia que existia um instituto, muito menos o dinheiro. E isso foi feito durante muitos anos, até que a máscara caiu, muita gente foi responsabilizada, mas ninguém pagou por nada disso. Você tem ideia? Tem conhecimento do grupo retirar dinheiro para ensinar capoeira Angola, na Alemanha, quando a gente sabia que não era nada disso. Entendeu? Então, a capoeira sempre foi usada para benefício de um grupo. O capoeirista sempre foi usado como um elemento que está ali para dar suporte a um determinado grupo.
E nós, como capoeirista, a gente se debate, a gente briga entre si. E cada vez que a gente começa a divergir um do outro, começa a brigar entre si, a gente fortalece o outro lado. O outro lado está precisando se legitimar, e para isso necessita que a gente não se organize, não se estruture. Então, à medida que a gente vai perdendo a hierarquia do jogo, a hierarquia dentro da cultura da capoeira, a gente vai abrindo margem para que as pessoas que não estão preparadas, as pessoas que estão ali como usuário desse benefício, tire a gente do processo. E é por isso que eles estão criando esses projetos para benefício próprio, não é para beneficiar a capoeira, porque a lei que vem colocando a capoeira como patrimônio, era dando liberdade para que os mestres passem a ensinar. Essa lei está sendo derrubada por uma contra-lei, vamos colocar assim, e essa contra-lei vem dizendo que para você dar aula de capoeira você tem que ter uma formação tal, que tira toda a liberdade daqueles que são os verdadeiros capoeiristas. Infelizmente, essas coisas vêm com pessoas que não sabem o que é respeitar uma hierarquia. Normalmente eles tiveram um mestre e o mestre deles, eles deram golpe, deram a rasteira. É por isso que tem os sabidos dentro da capoeira. E o mais sabido dentro da capoeira é a raposa. A raposa. Por que a raposa? Porque a onça queria comer a raposa. Ela achava que deveria colocar a raposa como alimento. E eu vou terminar com essa história. Aí a raposa de lá só olhando, e a onça armava todos os modos para pegar a raposa. E a raposa ela é tida como um dos animais mais astutos, né? Aí a onça armou de um lado, armou do outro. Quando ela gastou todas as instâncias e viu que não tinha como pegar a raposa, ela disse: só tem um jeito, fingir de morta. A onça aí foi fingir de morta. Botou as pernas para cima, botou o papo pro ar, e aí fez espalhar da floresta que ela tinha morrido. E aí começou os bichos se juntarem ao redor da onça, e aí a onça morreu, tá, a onça tá morta, tá. E aí apareceu alguém que gritou logo: a onça morreu, mato é meu, a onça morreu. Apareceu logo o dono. E tá a raposa de lá só olhando. Num belo momento a raposa se aproximou do grupo e disse assim: pessoal, o que é que está acontecendo aí? Aí alguém disse: a onça morreu. Ela disse: morreu, parece que está morta mesmo, né? Ela já arrotou. Aí alguém disse: não, por quê? Porque o morto tem que arrotar. A onça aí, Isso é uma sabedoria. Isso é um chamado que a gente chama de pulo do gato, e isso ninguém ensina. Ou você aprende por conta própria, ou você nasce com isso, ou então você vai virar comida de onça. E hoje a gente capoeira está vivendo a vida da raposa. Uma raposa não esperta, porque o capoeirista se julga o bambambam, eu sou ótimo, sou o melhor, só que na realidade ele não está conseguindo entender o que é que faz ele sobreviver nesse cenário. E então ele vai virar comida de raposa. E a raposa está aí, esse PL aí. A raposa está lá dentro da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Isso a gente tem que começar a perceber para não servir de janta para a onça.